Fala, Leão! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Bia Moura e tô começando agora com esse projeto de fazer vídeos um pouquinho mais longos com as leituras no YouTube. Já trabalho como taróloga há 12 anos, mas agora tomei um pouquinho de coragem de fazer esses vídeos mais desenvolvidos, justamente porque senti que a cigana queria falar um pouquinho mais e trazer um pouquinho mais da mensagem dela para pessoas um pouco diferentes. Então, se você está aqui agora, seja muito bem-vindo, considere dar um like no vídeo e também se inscrever caso você goste da leitura. Nas cartas e nas leituras a gente sempre tem essa coisa da troca, né? Então, como aqui é um conteúdo gratuito, se você sentir de deixar um like ou um comentário, isso já vai ajudar bastante e vai ser essa moedinha de troca aí para que a leitura esteja bem ativa na sua vida também, ok? Então, leoninos queridos, e mais alguns recados só antes da gente começar com o nosso baralho cigano. A gente vai fazer uma leitura pro mês de novembro, mas caso você acesse essa leitura em algum outro momento, é uma leitura atemporal, então vai aparecer para você no momento que você precisar e vai ser válida para os seus próximos 30 dias ou até mesmo um pouquinho mais, dependendo da leitura, tá? Caso você queira fazer um atendimento particular, você entra em contato via Instagram, vou deixar aqui no link da descrição tudo bem certinho. E caso você queira também, agora no final do ano eu estou disponibilizando alguns mapas guias, que são mapas em que eu mesma escrevo sobre as suas 12 áreas da vida, a partir de um mapa que eu tiro com o tarô, com o baralho cigano, então é uma análise de cada área da sua vida, onde você pode acompanhar no decorrer do ano. Então caso você tenha interesse em adquirir esse trabalho, são pouco disponíveis e disponibilizados porque são muito difíceis de serem feitos, né? Demanda muito tempo, então caso você tenha interesse, vai estar no link da descrição também, tá bom? Vamos começar? Bora lá então, leoninos, o que a gente tem pra vocês. O que Leão precisa ouvir hoje? Por favor, para os leoninos. Opa! Primeira carta veio, carta da raposa. Ok. Do que a gente tá falando? O urso. A árvore. E mais uma carta pra mim do que a gente tá falando é a montanha. Ok, grupo de leão. Forte. Aqui eu sinto que eu tô falando com pessoas. Deixa eu só confirmar que fundo de deck o navio, a âncora, a cruz, a serpente e os lírios e o cavaleiro. Ok, gente, vamos lá então. Essa carta da raposa com o urso ali iniciando me traz duas questões principais, né? O urso nesse oráculo em específico, nesse tarô, nesse cigano, né? Ele traz uma significação muito grande de uma pessoa que sabe usar muito bem os seus recursos, né? Então, uma pessoa que ela sabe muito bem que ela planta, ela colhe, ela sabe usar, tipo, o mínimo possível para transformar no máximo. Então, é uma carta que representa uma sabedoria muito grande. E essa raposa aqui que antecede me dá a sensação de que você talvez tenha tido um sentimento, ou talvez você tenha percebido que você não usou tudo que você precisava usar a seu favor em algum momento específico, sabe? E isso pode ter te causado uma certa ansiedade, sabe? Tipo, eu poderia ter aproveitado melhor, podia ter sido melhor, podia ter feito mais. Mas eu vou te dizer que esse tipo de pensamento só vai te trazer uma trava ainda maior com relação ao que você vai começar a desenvolver agora, tá? A carta da raposa com o urso também me fala muito sobre pessoas a seu entorno, que são pessoas que podem acabar interferindo muito na tua sabedoria pessoal, tá? Então, assim, a partir de novembro, você provavelmente comece a se questionar sobre certos vínculos, ou até mesmo sobre certas coisas que acontecem em círculos sociais, em pessoas, porque isso pode estar real, assim, influenciando muito de como você pensa, ou muito de como você tá levando a tua vida a longo prazo, sabe? Porque a carta da árvore com a montanha me fala muito de uma fase da vida em que você quer realmente projetar pra frente, sabe? Tipo, cara, eu quero crescer, eu quero fazer acontecer, eu quero coisas novas. Mas talvez o círculo no qual você se encontre, talvez as pessoas nas quais você tenha, assim, grande... Qual seria a palavra? Mas grande apreciação pela opinião, né? Quando você aprecia muito a opinião daquela pessoa, talvez sejam pessoas que te prendam um pouco com relação a esse novo, sabe? Então me dá a sensação de que você pode estar se percebendo nesse lugar, ou que você venha se perceber nesse lugar em novembro, tá? Realmente uma limpeza com relação aos teus campos, teus vínculos, com relação à tua estrutura geral. Porque assim, a partir de agora, você vai começar a manifestar coisas que são muito a longo prazo. E essas coisas, elas não vão poder mais ficar dependendo do julgamento alheio, né? São coisas que vão ter que vir de você, não porque outro decidiu, ou porque fulano decidiu, ou porque fulano me falou que vai ser melhor ou não. Agora vai ser muito mais sobre si. E aqui a gente fala de um caminho muito mais independente também, sabe? Então, acho que a gente começa falando desse mês sobre uma não importância tão grande daquilo que as pessoas falam, do que elas fazem, do que elas trazem, sabe?
não precisa de tanto. E caso você sinta de fazer uma limpeza energética, eu super aconselho, né? A limpeza que você se sinta mais confortável. Então pode ser um banho de sal grosso, ir até o mar e voltar, pedir, né, para uma limpeza para Iemanjá, fazer uma defumação. Siga a linha que você já segue, mas a indicação é que para esse mês de novembro você faça alguma limpeza específica pro teu campo geral, para que isso consiga prosperar a longo prazo, tá? É um mês em que as coisas podem ficar um pouquinho em stand-by também, porque tem algumas mudanças para chegar, mas o que antecede a mudança ou é o caos, ou é uma espera. A gente tem os dois extremos, né? Nunca é só estou de boa e de repente a coisa acontece, né? Então eu vejo que pra você, nesse ponto, muito provavelmente você esteja numa espera maior, né? Tipo, finalizando coisas que precisam ser finalizadas, empurrando aquilo que não vai ser mais necessário na sua vida, fazer algumas seleções, mas todos os projetos que você tem, planos, tenta não compartilhar muito, tá? Porque isso pode acabar trazendo coisas um pouco mais negativas pro teu campo, para as pessoas que estão ao seu redor, também com relação à família, tá? E pra gente afinar um pouco mais essa leitura para esse próximo mês, para esse próximo período, a gente vai usar aqui o tarô das sereias, que eu gosto bastante dele, meu queridinho do momento. E ele é um tarô que as sereias não tem a parte de cima do biquíni, então eu vou precisar ficar tampando as cartinhas quando eu mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá, com relação a essa raposa, o que você tem pra me dizer, tarô, pros leoninos? O que a gente tá falando? As de copas, ou as de conchas aqui no caso, né? A rainha de copas. Ótimo. Tem umas pessoas aqui que desenvolveram uma expertise com relação à parte emocional muito grande, viu? Isso é bom. E o 6 de espadas. Olha que legal, Leão. Nossa, eu vejo assim que... Agora, voltando, né, pra esse ponto, assim, de que é um mês em que você provavelmente sinta energia um pouco mais stand-by, né? Um pouco mais ali... Você precisando lidar com coisas mais práticas, mas ao mesmo tempo não vendo tanto resultado, ao mesmo tempo vai ser um mês em que vai te dar uma oportunidade muito grande de uma renovação na parte emocional. Isso pode já estar vindo a acontecer caso você já tenha tomado algumas decisões no passado, ou essas decisões vão ser cobradas de você pela vida agora, sabe? Então, assim, se existe ali alguma coisa que não foi resolvida no passado com relação à parte emocional que está te prendendo, alguma mágoa, alguma questão profunda com relação ancestral, com relação à raiz, com relação a pai e mãe, com relação a relacionamento amoroso, às vezes um antigo relacionamento que tem muitas coisas pendentes, ou às vezes um relacionamento atual em que você está, em que tem muitas pendências e que parece que a coisa não está indo por conta disso, eu vejo que novembro vai te convidar ou a resolver essas pendências, porque eu vejo que esse teu emocional, ele tá... Assim como as energias externas que estão rodeando você, é uma energia, uma carga que está ocupando um espaço muito grande. Então talvez você tenha assim tudo isso dentro de você e que precisa ser retirado para que você possa seguir essas próximas etapas, para conseguir construir aquilo que é sólido na tua vida, tá? Então é um mês que ou você vai perceber os resultados disso que você já fez, ou para outras pessoas é um mês em que isso vai ser chamado. É um chamado real de limpeza, mas especificamente com relação à parte emocional. Daí que a gente tá falando de mágoa, a gente tá falando de... me fizeram mal há 15 anos atrás, eu ainda lembro, sabe? Então é interessante de começar a olhar com um pouquinho mais de atenção, justamente para abrir espaço, né? Para olhar para esse novo. Com relação a esse urso aqui, né? Porque esse urso já tem uma continuidade dessa raposa. Opa! Gente, o jogo de vocês tá bem objetivo, tá? A carta do Pajem de Ouros, junto com a carta do urso. Gente, o que eu falei de recurso, de saber gestar recurso, de saber onde que você coloca teu dinheiro... 2 de espadas e a carta do imperador. Novembro vai ser um mês, Leão, que vai mostrar pra vocês em que você tem muito poder pra manifestar muita coisa na sua vida, sabe? Com relação às suas decisões, porque eu vejo que você tem como organizar essas coisinhas, sabe? Tipo, tanto gestão de tempo, quanto gestão de trabalho, quanto gestão financeira, eu vejo que você pode. E ao mesmo tempo, novembro também é um mês que vai falar assim, ó, se eu quisesse, sabe? Tipo assim, olha, se você quisesse tomar uma decisão completamente controversa, você poderia também, sabe? E aí, com esses contrastes, a gente percebe que real o controle tá na nossa mão. Só que aqui é uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo que a gente tem controle de muita coisa, a gente não tem muito controle de tanta coisa assim, né? Porque ao mesmo tempo que a vida é uma completa inconstância, em que a única constante é a inconstância, a única certeza é a incerteza, a gente pode aprender a navegar nesse caminho. A gente pode aprender a navegar com mais segurança, mesmo que a incerteza seja muito grande. Então, por mais que você tenha dúvidas, ou que seja um novo momento em que você se sinta receoso de começar novos projetos, ou novas relações, ou se abrir para o novo, ou independente do que seja, é um momento em que vai pedir que você aprenda a usar da ferramenta da paciência e principalmente da
não só da sabedoria, mas, sabe, um senso muito grande do que você está trabalhando, do que você está construindo. É uma construção de uma maturidade, sabe? Num lugar assim de que eu entendo que se eu posso construir a minha vida, eu vou construir da melhor forma possível. E independente do que acontecer nesse processo, eu posso fazer diferente. Eu posso seguir passos diferentes. E essa raposa com o urso me veio uma coisa, agora também que eu acho que não vai encaixar para todo mundo porque é mais específico, mas você não precisa ser aquilo que o mundo ensinou você a ser. Você pode ser aquilo que você sente que você precisa. Então, não é porque o mundo, ou as pessoas nesse mundo podem ter sido muito difíceis com relação à parte, sei lá, tive muitas pessoas que me pediram dinheiro emprestado e que não me devolveram, ou muitas pessoas que foram maldosas, muitas situações em que eu me decepcionei. Não é porque você recebeu esse tipo de tratamento que você em algum momento precisa começar a replicar, sabe? Essa coisa do olho por olho, dente por dente é algo que não me agrada muito, e eu acho que se tem que ser um olho por olho, não é a gente que vai tirar esse outro olho, assim, sabe? A vida vai fazer o próprio trabalho e dependendo do entendimento da pessoa, isso vai retornar pra ela, sabe? Aqui a gente tá falando de um lugar muito forte de você seguir a tua motivação sem você precisar ser movido por questões passadas, ou até mesmo por emoções passadas, sabe? Que você faça isso de um lugar muito genuíno. Acho que genuíno é a palavra que eu tava procurando, sabe? Então, para esse próximo mês, eu vejo que você vai estar muito consciente do que você pode manifestar. E com essa consciência, você vai conseguir trazer muita coisa à tona, porque esse pajem de ouros com esse imperador, por mais que existam essas dúvidas, né, pelo 2 de espadas ter aparecido, a gente fala aqui especificamente sobre um lugar de poder, de potência, mas também de coisas vindo da vida mostrando que você tá certo. Então, às vezes você começa um pequeno movimento de projeto e de repente você fica sabendo de 2 ou 3 pessoas que estão trabalhando com isso também, que você pode fazer uma parceria, sabe? Ou às vezes você começa uma mínima abertura emocional para se relacionar de novo e uma pessoa que você começa a se interessar aparece do nada, que é uma coisa que você imaginava que estava já morta em você, mas aí retorna, sabe? Então, bem interessante, Leão. Eu vejo assim que é um momento em que você vai sentir que as coisas estão tendo frutos positivos, mas eles dependem muito de você também. Você vai estar criando esse senso de autorresponsabilidade muito interessante. E novas novidades emocionais, tá? Essa parte emocional veio forte, assim. Vejo você bem feliz. E ao mesmo tempo, com algumas fichas caindo, sabe? Tipo, nossa, foi eu mesmo que construí isso aqui? Tanto que me faz feliz, tanto que me faz triste? Foi eu que fiz, né? Com relação a essa árvore, para os sagitarianos, oh meu Deus, para os leoninos, todos os signos de fogo na minha cabeça agora. Gente, 7 de ouros. Com a carta da árvore. Tem um lugar de gestão de recursos aqui, né? Eu saber exatamente aquilo que eu tenho para conseguir colocar no mundo também. Porque não adianta a gente colocar as coisas no mundo a mais do que a gente tem. Porque daí pode gerar um desgaste, né? Pode gerar um desgaste. 7 de espadas, eu falando aqui, né? 7 de ouros com 7 de espadas. E a carta da força, aqui, com a carta do 9 de espadas. Aqui uma tensão muito grande, tá, Leão? Com relação a desgaste emocional e com relação à questão de burnout e saúde. Porque a carta da árvore, ela também traz uma relação com a nossa vitalidade, sabe? Então, assim, até pela raposa com o urso, ela vem questionando, assim, será que você realmente está será que você realmente está trazendo pro mundo aquilo que faz sentido para você? Ou você está tentando se encaixar num lugar que já não faz tanto sentido e isso está te adoecendo de forma, né, de pouquinho ali tá te deixando um pouquinho doente? Então, eu vejo assim que novembro vai te trazer essas questões também, tá? E se você não começar a olhar para isso, né, para essas pessoas que estão nesse processo de dúvida ou de não saber se estão no lugar certo ou não, se você não olhar para esse lugar, tem grande chance do teu corpo falar por você, sabe? Então, assim, às vezes você está num trabalho super exaustivo, com pessoas que, sabe, te sugam de todas as formas, e você permanece porque eu tenho que ficar, e daí no fim acaba que uma crise de ansiedade surge, um burnout, e aí você precisa se desvencilhar desse emprego, até mesmo se afastar para conseguir se tratar. Então, assim, se você não se afastar de alguma situação, ou se você não querer resolver essa situação por si, a vida vai dar um jeito, porque a vida dá jeito em tudo. Mesmo que a gente não goste, mesmo que seja muito difícil, assim, sabe? E isso pode ser mais difícil do que você tomar o controle da situação, tá? E aí, a gente pode estar falando também de pessoas que tiveram alguma questão relacionada à saúde já, que isso já aconteceu, mas que agora a vida convida você a não permanecer no mesmo padrão, sabe? Então, tipo, se você estava num trabalho que foi assim, assado, e agora você voltou porque você já se recuperou, toma muito cuidado para ir pro mesmo lugar, sabe? Porque isso pode ficar um pouco mais
forte nessas próximas semanas. Isso pode acabar te levando para o mesmo caminho, justamente porque tem um rodear aqui de pessoas que te levam para esse lugar, te puxam para esse lugar, sabe? Então, assim, limpeza espiritual e deixar coisas para trás. Encerrar alguns laços. E quando a gente fala em encerrar laços, gente, às vezes esse encerramento de laços nem é uma coisa tão grandiosa, sabe? Então, por exemplo, assim, tem pessoas no meu trabalho que me fazem muito mal. Às vezes a solução não é sair do trabalho. Às vezes a solução é só você entender como que você reage à provocação dessas pessoas, ou até mesmo a como você reage à própria existência dessas pessoas, porque a gente sabe que tem pessoas que só irritam a gente por existir, e isso é um trabalho muito mais interno do que externo. É muito mais sobre como a gente reage a isso e entende essa pessoa, do que como essa pessoa existe no mundo. Porque eu tenho certeza que essa pessoa que você não gosta, se ela começar a ser gentil com você, você vai achar outros motivos pra não gostar. Que falsa. Porque antes não gostava de mim, agora tá gostando, né? Então, as cartas trazem aqui uma reformulação também, que o corte, ele não é só sobre o ambiente, ou uma saída brusca do ambiente, mas é também sobre como você alimenta essas conexões. Então, às vezes, é só você parar de alimentar. É você parar de dar acesso àquilo que tá te acessando, que te influencia. E daí como que a gente começa a ter um processo de autoconhecimento sobre por que essa pessoa me incomoda sem eu nem saber o porquê. É entender que se tem um incômodo fora, existe uma falta dentro. Então, às vezes, uma pessoa que é muito extrovertida, que fala muito alto, me incomoda, sabe? Tipo, eu não gosto do jeito que essa pessoa grita. Mas será que é porque, de alguma forma, você tem dificuldade na comunicação, você não é uma pessoa mais quieta, é uma pessoa um pouquinho mais pra dentro, e isso causa uma discrepância, até um desejo de você poder se manifestar dessa forma, sabe? Sempre tem um desejo meio recluso quando a gente se incomoda muito com uma coisa externa, sabe? Então, assim, Leão, vejo que vai ser um mês de vários autoconhecimentos, tá? Mas isso tudo pra você poder seguir em frente e tomar um rumo interessante, tá? E eu quero saber com relação a essa montanha. Cara, exatamente o que eu ia falar, que bizarro, meu Deus do céu. A gente tem aqui os 5 de ouros, porque a montanha, ela fala também de um recálculo de rota, sabe? É sobre você, ok, meu objetivo tá lá, mas pra eu subir por esse morro aqui e descer vai ser muito trabalhoso, vou ter que dar a volta, sabe? Então talvez seja um pouco mais demorado, mas é um recálculo de rota em que você vai chegar. O Rei de Ouros. Só que você tem que saber o que você quer também, né? Eu adoro que o tarô ele traz essas coisas assim. E a gente tem aqui também o 6 de copas com a carta do 10 de ouros. Ok, a gente tem aqui uma finalização linda. Legal, Leão. Assim, a longo prazo eu vejo muitas coisas positivas, tá? Você vai precisar mudar alguma rota no meio do caminho, tá? Vejo que você vai precisar mudar ou algum planejamento, ou às vezes você achava que o caminho ia ser daqui até ali, mas no fim, né, tipo, de A até B, mas no fim vai ter B, vai ter um pouquinho de C, vai pra D, depois vai voltar pra A, sabe? Então vai ter um recálculo de rota justamente porque você sabe o que você quer. Aqui falando com pessoas que sabem o que querem agora, né? Seja uma relação nova, seja um novo movimento, seja um novo trabalho. Eu vejo que você vai saber, que você sabe o que você quer. E se você não sabe, é um convite das cartas para que você comece a definir. Porque se você não souber, a vida vai começar a te guiar para qualquer caminho. E daí você vai ficar só ouvindo as pessoas que estão ao teu entorno, as pessoas que estão ao teu redor. E daí mais uma vez a gente volta para aquele embolo, sabe? Então eu vejo assim, Leão, que no teu mês de novembro, você vai ter esse movimento ou de recálculo de rota, ou de definição de objetivo, sabe? Ou se você já tem o teu objetivo definido, você vai recalcular uma rota para você atingir. E se você não tem, é hora de começar a definir esse objetivo. Por quê? Porque a gente tem aqui esse 6 de copas, bem interessante, que pode me falar que tem a tendência de duas uma, né? Pessoas que podem acabar voltando para um lugar muito confortável porque não sabem o que querem. Então assim, eu não sei o que eu quero numa relação. E de repente se tornou tão confortável voltar pro meu ex, sabe? Mas né? Aí, questões à parte. Ou eu posso estar falando de pessoas também que vão estar recalculando uma rota, e nesse meio desse recálculo de rota vai ter algum resgate com relação a alguma coisa que faz muito sentido pra você do teu passado e que pode continuar com você. Então a gente tem esses dois cenários, tá? E esse 10 de ouros que aparece aqui de uma forma muito bonita é uma carta que fala especificamente sobre esse lugar de riqueza, né? É uma carta que fala de satisfação em ambas áreas, né? Principalmente na parte material, física, de ganhos, de parte financeira, mas também com relação à parte emocional. É felicidade, sabe? Essa carta ela representa felicidade, representa festa, mas também representa satisfação. Então eu vejo você satisfeito. Eu vejo você satisfeito, sabe? Esse mês de novembro vai mostrar o caminho para essa satisfação. Por mais que ele não seja um caminho tão fácil,
por mais que seja um caminho um pouco mais sinuoso, ou até mesmo um caminho que você precise reorganizar algumas coisas com relação à rotina, até porque a parte da saúde apareceu aqui, né? Mas que vai te abrir caminhos. Novembro, mês de reconfigurações, tá bom? Que lindo, Leão, bem interessante. Nossa, a leitura de vocês veio muito objetiva. Adorei que foi tipo pingando, assim, e as informações vieram prontas. E pra gente finalizar essa leitura, eu trouxe aqui então o Oráculo da Jornada da Alma. É um oráculo que eu gosto bastante, ele é bem simplesinho, mas ele tem umas palavras, umas frases de afirmação que trazem aí qual vai ser a energia principal do seu mês, né? Então, o que a gente tem para Leão? Leão, para os leoninos, o que eles precisam? Qual a energia principal? Muitas cartas. Qual a energia principal para esse mês de novembro? Gente, coragem. Que lindo! E essa carta, inclusive, saiu também para o signo de Sagitário. Que, inclusive, eu falei Sagitário sem querer aqui no meio da leitura. Se você tem algum planeta forte, Sagitário, vai ver essa leitura, que a leitura tá linda também. Talvez tenha uma mensagem lá para você, tá? A carta da coragem, ela fala basicamente, né, de uma forma muito interessante, que eu encontro a minha força interna, a minha força interior, quando eu me permito ficar de frente com medo, com confiança. Então, assim, por mais que você sinta medo nesse mês, por mais que você tenha alguns receios com relação aos próximos passos, ou por mais até que... Gente, eu tô num lugar muito barulhento. Se vocês ouvirem motos dando racha aí, vocês me perdoem, tá? Mas é desse jeito, muitas motocas. E aí eu sinto, assim, que essa carta vem falando basicamente que quando a gente tem essa coragem de olhar para aquilo que nos incomoda, sem capacidade, assim, uma capacidade de reação instantânea, sabe? Assim, se o que me incomoda nessa dor faz com que eu, sei lá, beba, ou que eu fume, ou faz com que eu fuja para lugares que eu não olhe para essa dor. E quando você olha para isso com confiança, essa confiança, ela transforma muitas coisas, porque você começa a integrar isso dentro de você. E aí, os laços começam a se soltar, você começa a acolher uma coisa que você não olhava, que você renegava, e as coisas começam a se transformar, tá bom? Então, assim, muita coragem para esse mês. Eu vejo que é uma palavra que vai ser bem forte para você, tá? Nesse mêsinho agora de novembro, ou nos seus próximos 30 dias. E é principalmente uma virtude que vai estar muito próxima de ti, porque você já precisou passar por muitas coisas, sabe? Então, você tem essa coragem para manifestar, tá bom? Confia nisso, confia em você, que vai dar tudo muito certo. Que lindo. Será mais bonito, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês hoje, leoninos. Caso você tenha gostado, deixa o seu like, deixa a sua troca. E é isso. Precisando, eu estou à disposição para leituras particulares. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!